Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o pastor Frederico Branco e este é o programa Lugar de Paz e é muito bom estarmos juntos aqui para buscarmos a presença de Deus através da oração. Este é um programa de intercessão e nós acreditamos que Deus age mediante as orações. Nós acreditamos que quando oramos, nós estamos em contato com aquele que é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Esse Deus nos ama e demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. Por isso Ele é digno de confiança, digno de louvor, de adoração. Estamos no início de uma nova semana e uma nova semana sempre começa com novas oportunidades. E eu tenho certeza de que um livro aberto se abre para você agora, nesta semana, para que você escreva uma nova história, um novo capítulo da sua vida com o poder de Deus, mediante a guia, a direção do Espírito Santo. E para isso precisamos de oração, precisamos falar com Deus, precisamos também ouvir a voz de Deus através de Sua Palavra. Estamos iniciando durante esta semana, temos o tema aqui no Lugar de Paz, o poder da oração. Vamos falar ao longo da semana sobre o poder da oração. Portanto, persevere, persista em oração. E eu tenho certeza de que Deus vai dar a resposta ao seu coração, trazer paz à sua mente e com certeza você vai receber a bênção do Senhor. E hoje o tema específico é que Deus é o centro, Deus como centro da nossa vida. E o Salmo 95, versos 6 e 7, nos fala um pouquinho disso. O Salmo 95 é um salmo de louvor. O versículo 1 fala de um chamamento. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Há aqui um convite para o louvor, para a adoração. E o verso 6 nós temos uma progressão, diz: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há aqui o reconhecimento de quem Deus é. Sabe, Deus é o centro de todas as coisas. Mas se nós não permitirmos que Ele seja o centro da nossa vida, nós não estaremos sob o cuidado e a proteção dEle. Nós podemos colocar tantas coisas na nossa vida como centro. Por exemplo, o celular, a televisão, os amigos, a família. Mas Deus deve ocupar o centro. E quando nós permitimos que Ele seja o centro da nossa vida, então a nossa oração, ela toma um significado completamente diferente. O poder da oração não está em quem ora, mas está em Deus, que é todo-poderoso. Deus não está procurando palavras eloquentes, palavras bonitas, rebuscadas, mas Deus está olhando para um coração humilde, sincero, uma fé de uma criança que depende do seu Pai, assim devemos ser nós, ter uma fé humilde, dependente de Deus. O poder da oração está em Deus. E o verso 7 diz: Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Isso significa que Deus é o nosso pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que leva o rebanho para beber água limpa, é aquele que dá de comer. Deus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas de suas mãos. Isso significa que Ele está perto de nós, querendo cuidar de nós, querendo proteger cada um de nós. Eu desejo que Deus abençoe você na sua caminhada cristã e que Ele seja seu amigo, que Ele seja o seu pastor e que você adore o Senhor por quem Ele é. Ele é o Criador do universo e nós somos ovelhas de seu rebanho. Nós temos hoje um desafio para a semana e o desafio para a semana está aqui em minhas mãos. Escolha um versículo e medite nele ao longo de todo o dia. Sabe, na primeira hora do dia, deixe o celular de lado. Escolha um versículo bíblico, leia este verso da Bíblia, medite nele ao longo do dia. E quem sabe, com base nesse versículo, você pode fazer uma oração. Se for uma promessa, você pode reivindicar essa promessa. Portanto, esse é o desafio da semana. E nas redes sociais eu vou falar com você. Vou perguntar qual foi o verso bíblico que você escolheu para meditar ao longo do dia. Então, quem sabe você coloque este desafio em prática ao longo da semana e depois nos conte como foi a sua experiência, tá bom?
E agora vamos continuar com o programa e vamos ler os pedidos de oração que recebemos através das redes sociais. Eu convido você para me acompanhar. Então vamos começar pelos pedidos do Facebook e o primeiro pedido é do Edilson Santos. Peço oração pela minha vida espiritual e pelo meu casamento. Que Deus o abençoe, Edilson. Que Deus fortaleça a sua fé. A fé ela é fortalecida quando nós a colocamos em prática. Quando ouvimos a palavra de Deus e exercitamos aquilo que nós aprendemos. Pelo poder de Deus, pela graça dEle, Ele nos capacita a vivermos de acordo com aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. E vamos orar também pelo seu casamento. O casamento é uma instituição divina. E a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu jamais separe o homem. Então nós devemos proteger o nosso lar, proteger a nossa família, proteger o nosso casamento. Isso é muito importante. Que Deus siga abençoando você, meu querido irmão, e também o seu lar, a sua família e o seu casamento. A próxima mensagem é da Silvia Custódio. Peço oração pela cura e libertação da minha família. Deus o abençoe. Amém, Silvia. Que Deus a abençoe também. Vamos orar, sim, por cura e libertação. Deus sabe o que vocês mais necessitam e certamente Ele está à disposição de vocês para cuidar, para proteger, para curar e para libertar. Um grande abraço e que Deus siga abençoando a sua família. Antônia Sena, peço oração pela minha filha Cristiane, para que ela volte para o caminho do Senhor. Ore também pela minha vida espiritual. Muito obrigado, Antônia, por compartilhar o seu pedido. Vamos orar pela sua filha Cristiane, para que ela tenha uma experiência com Cristo, um encontro real com Cristo, um encontro transformador. Porque a nossa vida só faz sentido se nós vivermos para Cristo, para servi-lo. E vamos orar também pela sua vida espiritual. Um grande abraço para você e para a sua família. A Iara Castorina diz, peço oração pela irmã Graça, que perdeu seu filho, ele teve um infarto. Que Deus conforte o seu coração. Obrigada. Amigos de oração, vamos orar pelo pedido da irmã Iara, interceder pela Graça, que perdeu seu filho tragicamente. Que Deus traga conforto, esperança. E a nossa esperança cristã, ela não se limita apenas a essa existência. Se fosse assim, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo, como diz Paulo. Mas se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, então a nossa esperança, a nossa fé não é vã. Que Deus traga o conforto ao coração da irmã Graça. Um grande abraço e que Deus siga abençoando a sua vida. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do Instagram. O nosso Instagram é @lugar-de-paz. Deixe o seu comentário lá, comece a nos seguir, deixe o seu pedido de oração e vamos compartilhá-los aqui no programa Lugar de Paz. E a primeira mensagem do Instagram é da Ivone. Peço oração por mim, estou com doença autoimune. Tenho tireoidite de Hashimoto e psoríase. Faço dieta sem glúten, mas a psoríase está há muitos anos e não sara. Nem teve remissão. Sou cristã e conheço a palavra há 49 anos. Tenho 79 anos. Muito obrigada por me ajudar em oração. Assisto sempre a Novo Tempo. Amigos de oração, vamos interceder pela Ivone. Muito obrigado, Ivone, por assistir à TV Novo Tempo, por nos acompanhar aqui no programa Lugar de Paz. E nós desejamos que a graça e o amor de Cristo estejam sobre você. E também que o poder de Deus se manifeste na sua vida, trazendo cura, tá bom? Estaremos em oração e intercessão por você. A próxima mensagem que recebemos é do Leonardo Rimes. Peço orações pela minha saúde. Sou portador de esclerose múltipla há 4 anos e tenho apresentado pioras degenerativas e de locomoção devido à progressão da doença. Creio em Deus, o melhor virá. Amém, Leonardo. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração, o seu depoimento. E nós acreditamos nesse Deus que nos ama, nesse Deus que tem cuidado de cada um de nós e certamente Ele tem um plano para a sua vida. E nós sabemos, todos nós temos limitações da nossa existência, todos nós envelhecemos, nos degeneramos e isso é uma consequência muito triste do pecado que aconteceu lá no início. Mas a promessa de Deus é que Cristo fará novas todas as coisas. Isso envolve a esperança de que quando Cristo voltar, nós seremos rejuvenescidos
na plenitude do vigor, de acordo com o plano ideal de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos viver cada dia da nossa vida tendo fé e esperança nas promessas de Deus. E vamos interceder por você, por sua saúde, por sua cura. Nós acreditamos que o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado continua a agir hoje e Ele deseja agir na nossa vida. Então receba o nosso abraço e as nossas orações, tá bom? E a próxima mensagem é da Suelen Cardoso. Olá, pastor. Preciso que ore por um aluno, Gabriel Vieira, e por Suelen Cardoso. Eles precisam de um lugar para morar e de ajuda de custo para continuarem estudando. Peço ajuda em oração. Amigos, vamos anotar o nome do Gabriel e da Suelen, 2 jovens que necessitam de ajuda para continuar os estudos. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido e vamos orar por esses jovens para que consigam realizar o sonho de completar os estudos. Um grande abraço para você. A Nilda Souza escreveu: boa tarde, peço oração pelo meu esposo, que está se esfriando na fé e não quer mais ir para a igreja. O nome dele é Manuel Gino. Nilda, um grande abraço para você, minha querida irmã, e vamos orar pelo Manuel. Continue amando o seu esposo, exercendo a sua fé em casa, sendo uma boa esposa, e que, através da sua experiência com Deus, da sua fidelidade, quem sabe ele seja atraído para mais perto de Jesus. Sabe, essa é uma decisão muito importante. Quando a gente se afasta de Deus, fica difícil muitas vezes de voltar, porque a gente acaba endurecendo o coração, endurecendo, e por isso nós devemos interceder para que o Espírito Santo, de alguma maneira, trabalhe no coração dele para que ele se renda completamente e volte a participar na igreja. Estaremos em oração junto com você, tá bom? Um grande abraço. E o último pedido do Instagram é da Ivânia. Peço oração pela vida conjugal do meu filho e da minha nora, que não estão se entendendo. Ela quer dar um tempo no casamento. Vamos orar, Ivânia, pelo seu filho, pela sua nora. E é tão importante que os casais, especialmente quando são novos, enfrentam desafios. Os desafios são reais, as adaptações são necessárias. E é importante ter humildade no casamento, de ambas as partes. O homem precisa atender e cuidar bem da esposa. A esposa precisa respeitar o marido precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, com amor que envolve sacrifício. Estaremos em oração por este casal para que a presença de Deus na vida deles faça completa diferença no lar, no matrimônio, e que esse matrimônio seja fortalecido e seja um sucesso para a honra e glória de Deus. Muito obrigado por participar aqui do programa. E agora nós vamos rapidamente para um intervalo. Ao retornarmos, teremos aqui o nosso momento de oração. É o momento alto aqui do nosso programa. Então, espero você, nós já voltamos. Já estamos de volta e que bom que você continua aqui comigo. Logo mais teremos aqui o nosso momento de oração. Mas antes, eu quero lhe oferecer algo muito especial. Essa revista, Deus Me Ouve. Você já parou para se perguntar, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que em algum momento você já teve alguma dúvida a respeito disso? Sabe, há um texto na Bíblia, no Salmo 94, onde o salmista ele faz uma pergunta: será que aquele que criou os ouvidos não ouve? Será que aquele que criou os olhos não enxerga? Será que aquele que lhe deu sabedoria não é sábio? Sabe, ter a compreensão correta de Deus nos ajuda na prática da oração. E através dessa linda revista, você com certeza vai ter a sua vida devocional, a sua vida de comunhão, a sua vida de oração fortalecida. Essa revista é inteiramente grátis e foi preparada com muito carinho para você e para sua família. Então, para você pedir essa revista, mande uma mensagem aqui para este
número de WhatsApp 12 98244 4449. Deixa eu explicar uma coisa, esse número é o WhatsApp da Escola Bíblica, então ao salvar este número na agenda do seu celular, agende como número da Escola Bíblica, porque este número é para você solicitar os cursos bíblicos que oferecemos aqui no programa Lugar de Paz. E eu repito, essa revista é inteiramente grátis, porque já foi paga pelos Anjos da Esperança, a quem nós somos muito gratos. Então é só você enviar uma mensagem para este WhatsApp dizendo: quero a revista Deus Me Ouve, e nós a enviaremos inteiramente grátis para você, tá bom? E eu quero reforçar aqui a ideia de que Deus nos ouve, Ele continua nos ouvindo e Ele continua falando através de Sua palavra. Então, para você fortalecer a sua vida espiritual, envie uma mensagem para nós e nós enviaremos essa linda revista para abençoar a sua casa. E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp. Eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem do WhatsApp é do Ítalo. Boa tarde, irmãos. Meu nome é Ítalo. Sou adventista na cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul, e estou com um problema de cruzamento de dados no INSS. Eu não tenho como pagar essa dívida, que é muito alta. Peço orações aos irmãos e pastores para que Deus dirija esse problema, pois tenho problemas de saúde e estou muito nervoso. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Ítalo, vamos orar e interceder por você e por essa causa no INSS. Uma situação complicada, eu imagino. E sabe, nós deveríamos de fato descansar no Senhor, e eu sei que falar é fácil, mas vivenciar isso é um desafio. Mas se cremos em Deus e cremos que Ele está cuidando de tudo e Ele conhece todas as coisas, sabe do que nós necessitamos, e quando apresentamos essa causa diante dEle, nós precisamos esperar nele, porque Ele vai agir, de alguma maneira Ele vai agir, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo uma solução. O importante é que a gente confie e espere no Senhor. Que Deus o abençoe, Ítalo. Estaremos aqui em oração por essa questão específica, tá bom? Um grande abraço. A Isa diz: boa tarde, pastor. Gostaria de pedir oração por mim. Sou líder do Ministério da Mulher, mas é a primeira vez que assumi esse ministério. Não tenho sabedoria nenhuma e fico perdida, sem saber o que fazer. Que Deus me dê sabedoria e me capacite nesse ministério para que eu possa cumprir esse compromisso com Deus. Amém, Isa. Eu acredito que essa postura de humildade é o primeiro passo e o passo mais importante para você depender de Deus. Sabe, dentro da Igreja Adventista existe o Ministério da Mulher, ou seja, uma pasta, eu diria assim, um departamento para cuidar das mulheres. Então tem pregações apropriadas para as mulheres, eventos especiais para as mulheres, para que as mulheres sejam equipadas, fortalecidas na fé. As mulheres têm desafios diferentes dos desafios dos homens. Então é um departamento muito importante. E eu quero fazer uma recomendação para você. Entre em contato com a líder do Ministério da Mulher, da associação, e certamente ela vai lhe fornecer materiais, certamente existem aqueles encontros de capacitação, e eu tenho certeza que com essa postura de humildade você vai fazer um grande trabalho. Estaremos aqui em oração por você e desejamos que Deus a abençoe ricamente. A próxima mensagem é da Neide. Boa tarde, peço que me ajudem em oração. Estou passando por momentos difíceis. Vamos orar, Neide. Sabe, todos nós enfrentamos lutas, momentos difíceis, e às vezes esses momentos são praticamente insuportáveis. Mas há uma promessa na Bíblia que Deus não permitiria uma provação que fosse além da nossa capacidade de suportar, porque Ele também nos daria o livramento. Então vamos reivindicar essa promessa de Deus. Eu desejo que Deus traga paz ao seu coração, que Ele também lhe ajude a resolver os problemas que estão pendentes ou necessitam de uma luz, de um direcionamento, e vamos continuar confiando e dependendo desse Deus que é maravilhoso. Um grande abraço para você. A Jeane, ela diz assim: peço oração pelo meu marido Eugênio, para que ele tenha a vida restaurada e volte para a casa de Deus. Amém, Jeane? Deus é o restaurador da vida. E quando nós permitimos que Ele restaure a nossa vida, Ele faz uma obra completa, uma cura completa, uma libertação completa.
Portanto, vamos continuar orando pelo seu esposo, para que ele tenha um encontro especial com o restaurador da vida e que ele volte para os braços do Pai. Eu gosto muito da imagem daquele pai na parábola do filho pródigo. O filho um dia decidiu abandonar a casa do pai, pegou a sua herança, gastou com mulheres, gastou com prazeres e depois que ele perdeu tudo, também perdeu os amigos, perdeu até mesmo a dignidade própria, estava ali se alimentando com os porcos. E então ele se lembrou de que na casa do pai dele havia abundância e de que mesmo como um servo ele seria bem tratado. Então ele decidiu voltar. E quando voltou, ele não encontrou um pai ali com hostilidade, jogando na cara do filho, olha só o que você fez. Não, ele encontrou um pai com os braços abertos, pronto para curar as feridas daquele filho. Então essa é a figura de Deus, que está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Estaremos em oração por ele e desejo que Deus abençoe ricamente a sua família. O Newton, ele diz assim: pastor, quero pedir oração para que se abra uma porta de emprego e que ela seja abençoada. Peço também sabedoria na criação das minhas 2 filhas, Isabela e Isadora. Amém, Newton. Que Deus o abençoe como pai, que Ele lhe dê essa sabedoria. É uma responsabilidade enorme. E vamos orar aqui para que Deus, de alguma maneira, providencie um trabalho para você, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família. E agora vamos ter um pedido de oração especial feito em áudio através do WhatsApp. Vamos ouvir? É o pedido da Ivonete e ela diz algo muito especial para nós. A paz do Senhor, pastor Fred. Aqui é a Ivonete, da Bahia. Estou te ligando para pedir oração pela minha saúde, pela minha vida espiritual, pela minha família, para Deus libertar os que não são crentes. Eu oro todo dia no lugar de paz. Obrigado por tudo, Deus abençoe vocês aí. Eu oro por vocês. Amém. Um abraço. Amém, Ivonete. A paz do Senhor para você também. Ficamos muito felizes de ouvir o seu áudio e de saber que você é uma telespectadora assídua aqui do programa Lugar de Paz. E eu quero, neste momento, repetir o verso bíblico que li no início. Há um convite aqui para mim e para você. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus deve ser o centro da nossa vida. Devemos permitir que Ele seja o centro da nossa existência. E se Ele for o centro da nossa existência, então tudo será diferente. O verso seguinte nos fala do cuidado que Ele tem para conosco. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Isso significa que Deus é o nosso pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que cura, é aquele que conduz a ovelha até um pasto verdejante, é aquele que alimenta. Sabe, eu não sei pelo que você está passando na sua vida hoje. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de perseverar, mas eu quero dizer algo especial para você. Deus está do seu lado. Ele está atravessando esses momentos difíceis com você. Ele vai ser a sua força, Ele vai ser a sua energia, Ele vai trazer paz ao seu coração. E eu desejo que Deus lhe fortaleça nessa caminhada, que Ele seja o seu pastor e que você consiga, através da oração, misturar na sua oração a petição com louvor e adoração, reconhecendo quem Ele é o Criador, Ele é o centro de todas as coisas. O poder da oração não está em quem ora, mas está naquele que criou os céus, a terra e o mar. E agora chegou o nosso momento de orar. Eu convido você, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado pelo privilégio de podermos conversar contigo agora através da oração. Obrigado pelo teu amor, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido até aqui e pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração de vida plena, de vida eterna. Mas enquanto estamos aqui nesta vida onde existe o pecado, existe a dor, existe o sofrimento, nós queremos caminhar cada dia da nossa vida do teu lado, Senhor, para recebermos de ti vigor, para que a nossa fé seja fortalecida e para que recebamos o teu Santo Espírito que nos capacita a viver de acordo com a tua vontade.
Ó Pai querido, Tu ouviste cada pedido de oração que mencionamos aqui. São pessoas que estão precisando de bênção no casamento, na família, pessoas que estão procurando por um emprego abençoado, pessoas que estão procurando e pedindo por sabedoria para a educação dos filhos, outras pessoas que estão clamando, intercedendo para que o esposo ou filho ou filha volte para a igreja. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos, ó Pai. Atenda-os conforme o Teu querer, nós te oramos em Jesus. Amém.